capítulo 16, o som, o silêncio e o crescimento anímico. Os estudantes sinceros da ciência da alma são naturalmente ansiosos para crescerem na graça, a fim de que eles possam servir o melhor possível no grande trabalho de ascensão humana. Sendo humildes e modestos, estão tristemente conscientes das suas deficiências, mas frequentemente, enquanto procuram ao redor por meios que facilitam o progresso, eles se perguntam: o que dificulta ou torna tão lento o meu progresso? Alguns, especialmente em tempos passados, quando a vida era menos intensa do que agora, perceberam que a vivência cotidiana entre as pessoas comuns tinha muitas desvantagens. Para vencê-las e promover o crescimento anímico, se retiravam da comunidade para um mosteiro ou para as montanhas, onde podiam se dedicar à vida espiritual sem serem perturbados. Nós sabemos, no entanto, que aquele não é o caminho. Está bem definido nas mentes da maioria dos nossos estudantes Rosa Cruzes que, se nós fugimos de uma experiência hoje, iremos confrontá-la novamente amanhã, e que a palma da vitória é conseguida vencendo ou superando o mundo, não fugindo dele. O ambiente no qual fomos colocados pelos anjos do destino foi de nossa própria escolha, quando estávamos no momento decisivo do nosso ciclo de vida no terceiro céu. Éramos então espíritos puros, livres da cegueira ou ilusão da matéria que agora cobre a nossa visão. Assim, sem dúvida, aquela experiência contém as lições necessárias para nós e cometeríamos um grave erro se tentássemos escapar dela completamente. Contudo, recebemos uma mente para um propósito definido, raciocinar sobre coisas e condições de modo que possamos aprender e discernir entre o que é essencial e o que não é essencial, entre o que é projetado para dificultar ou tornar tão lento, com o propósito de nos ensinar uma virtude para sobrepassá-la, e aquilo que é um empecilho que abala as nossas sensibilidades e arruina os nossos nervos sem qualquer ganho espiritual compensatório. Será maior o proveito se nós pudermos aprender a diferenciar a fim de conservarmos as nossas forças, aceitando apenas o que devemos suportar em prol do nosso bem-estar espiritual. Então, economizaremos muita energia e teremos muito mais entusiasmo para seguirmos em direções mais produtivas do que temos agora. Os detalhes desse problema são diferentes em cada vida aqui. Entretanto, há certos princípios gerais que nos beneficiarão a compreender e a aplicá-los em nossas vidas, e entre eles está o efeito do silêncio e do som no crescimento anímico. Em um primeiro vislumbre ou uma primeira impressão, pode nos surpreender a afirmação de que o som e o silêncio são fatores muito importantes no crescimento anímico, mas quando examinamos o assunto, logo percebemos que isso não é uma noção absurda. Primeiro, consideremos a expressão gráfica. A guerra é um inferno. E depois vamos imaginar uma cena de guerra. A visão é aterrorizante, ainda mais para aqueles que veem isso com uma visão espiritual mais clara do que para
os que estão limitados pela visão unicamente física, pois esses últimos podem, pelo menos, fechar os olhos deles para isso, se o quiserem. Porém, o verdadeiro horror da situação é sentido pesadamente no coração do auxiliar invisível, que não só ouve e vê, mas sente em seu próprio ser a angústia e a dor de tudo que o circunda, sofrendo como Parsifal sentia no coração dele a ferida de Anfortas, o rei do grau seriamente ferido. De fato, sem aquele intenso sentimento íntimo de unidade com o sofrimento, não poderia haver nem a cura nem o auxílio. No entanto, há uma coisa da qual ninguém pode escapar: o terrível barulho das granadas, o estrondar ensurdecedor dos canhões, o pipocar violento das metralhadoras, os gemidos profundos indicativos de dores dos feridos e as ofensivas expressões de raiva e outras emoções semelhantes de uma certa classe de participantes. Não precisamos de nenhum outro argumento para concordar que é realmente um ruído infernal e tão subversivo ao crescimento anímico quanto possível. O campo de batalha é o último lugar que alguém com uma mente sã escolheria para obter crescimento anímico, embora não devamos esquecer que muito desse crescimento anímico foi alcançado pelas ações nobres e de alto sacrifício ali realizadas, mas tais resultados foram alcançados apesar das condições e não por causa delas. Por outro lado, consideremos uma igreja ressoando com acordes de um canto gregoriano ou de um oratório de Handel, sobre os quais as orações da alma aspirante voam em direção ao autor do nosso ser. Essa música pode ser certamente denominada celestial e a igreja designada como oferecendo uma condição ideal para o crescimento anímico, mas se lá permanecêssemos permanentemente negligenciando nossos deveres, fracassaríamos apesar da condição ideal. No entanto, resta apenas um método seguro para nós, isto é, um método que nos possibilite permanecer no barulho dos campos da batalha do mundo, esforçando-nos para extrair das condições menos promissoras o material necessário para o crescimento anímico por meio do serviço altruísta e, ao mesmo tempo, construir dentro de nós um santuário repleto daquela música silenciosa que soa sempre na alma de quem serve amorosamente como uma fonte de elevação acima de todas as vicissitudes da existência terrena. Possuindo aquela igreja viva interna, tornando-nos de fato sob aquela condição templos vivos, podemos voltar a qualquer momento quando nossa atenção não for legitimamente exigida pelos assuntos temporais para aquela casa espiritual não construída por mãos, nos banhando em sua harmonia. Podemos fazer isso muitas vezes durante o dia e assim continuamente restaurar a harmonia que foi perturbada pelas discórdias das relações mundanas. Então, como devemos construir esse templo e enchê-lo com uma música celestial que tanto desejamos? O que ajudará e o que atrasará, impedirá ou evitará? Essas são questões que pedem uma solução prática e devemos tentar elaborar respostas da maneira mais simples possível, pois esse é um assunto de vital importância. As pequenas coisas são particularmente importantes, pois o neófito precisa
levar em conta até aquelas aparentemente insignificantes. Se acendermos um fósforo em meio a um vento muito forte, ele se apaga antes que alcance qualquer ponto perceptível de fogo. Mas se a pequena chama for colocada em um monte de mato ou galhos secos e tiver a chance de crescer devagar e com calma, o vento crescente atiçará a chama ao invés de apagá-la. Os adeptos ou as grandes almas podem permanecer serenos sob condições que perturbariam o aspirante à vida superior comum, motivo por que tal aspirante deve utilizar o discernimento e não se expor desnecessariamente às condições contrárias ao crescimento anímico. O que precisa, mais do que tudo, é um estado de equilíbrio estável e nada é mais hostil ou prejudicial para alcançar essa condição do que o ruído. Não podemos negar que nossas comunidades são lugares, cenas e até situações em que há alvoroços e confusões e que temos um direito legítimo de fugir, se possível, de alguns ruídos, tais como o dos automóveis ao fazerem uma curva. Não precisamos viver nessas esquinas em detrimento dos nossos nervos ou em prejuízo dos nossos esforços de concentração. Porém, se temos uma criança doente, chorando, que necessita dia e noite da nossa atenção, não importando inclusive como isso afete os nossos nervos, nós não temos o direito perante Deus e os seres humanos de fugir ou negligenciar o nosso dever com o pretexto de nos concentrar. Esses fatos são perfeitamente óbvios e aceitos imediatamente, mas as coisas que mais ajudam ou impedem são, na maioria, e como já dissemos, as tão pequenas que escapam inteiramente à nossa atenção. Quando começamos a enumerá-las, poderão provocar um sorriso de incredulidade, porém, se forem ponderadas e praticadas, logo perceberemos que é por aí mesmo. Pois, considerando o axioma, pelos seus frutos os conhecereis, elas demonstrarão resultados e justificarão a nossa afirmação de que o silêncio é um dos maiores auxiliares para o crescimento anímico e deve ser cultivado pelo aspirante à vida superior em seu lar, em seu comportamento pessoal em relação aos outros, em suas caminhadas, em seus hábitos e, por mais paradoxal que pareça, até em suas conversas. Uma prova do benefício da religião é que ela faz as pessoas felizes, mas a maior felicidade é geralmente muito profunda para ser mostrada externamente. Preenche todo o nosso ser com tal plenitude que é algo de extraordinário e um modo de agir barulhento, tempestuoso ou turbulento nunca caminha junto com a verdadeira felicidade, pois o ruído é o sinal da superficialidade. A voz alta, a risada esparafatosa, os modos de agir barulhentos, os saltos rijos dos sapatos que soa como batidas de martelo, o bater de portas e o barulho de pratos são as marcas características de pessoas de sentimentos grosseiros, pois elas gostam muito de zoada e quanto mais melhor, pois excitam os corpos de desejos delas. Para tais pessoas, a música sacra ou litúrgica é um anátema, um conjunto musical ou uma banda de instrumentos metálicos é preferível a qualquer outra forma de divertimento, e quanto mais selvagem
for a dança, melhor. Mas isso não acontece ou não deveria acontecer com o aspirante à vida superior. Quando o menino Jesus foi perseguido por Herodes, que tinha uma intenção criminosa, a única salvação dele era a fuga, e por meio desse expediente foram preservados a sua vida e o seu poder para assim crescer e cumprir com a missão dele. Similarmente, quando o Cristo interno nasce no aspirante à vida superior, ele pode melhor preservar essa vida espiritual, fugindo ou se mantendo bem longe dos ambientes frequentados por pessoas que têm tais sentimentos grosseiros, onde essas coisas que atrasam a evolução são praticadas e procurar um lugar entre pessoas de ideais semelhantes, desde que possa fazê-lo, mas se colocado numa posição de responsabilidade para com uma família, é o dever dele dedicar um esforço e uma energia árduos para alterar as condições por meio de preceitos e exemplos, particularmente pelo exemplo, de maneira que, com o tempo, aquela atmosfera refinada e suave que transmite harmonia e vigor possa reinar sobre toda a casa. Não é essencial para a felicidade das crianças que lhes sejam permitidas o gritar com toda a intensidade das vozes ou correr freneticamente pela casa, batendo portas e quebrando móveis em sua desabalada carreira. É, de fato, decidida e, obviamente, prejudicial, pois ensina-lhes a desrespeitar os sentimentos dos outros para a própria gratificação delas. Elas se beneficiarão mais do que a mãe ao utilizarem calçados com solas de borracha ou de material que não faça barulho ao caminhar e se forem ensinadas a reservar suas brincadeiras barulhentas para locais ao ar livre, brincando silenciosamente dentro de casa, fechando as portas com cuidado e falando em tom de voz moderado, como os pais ou responsáveis devem fazer. Na infância, começamos a danificar os nossos nervos, os quais mais tarde nos incomodarão. Assim, se ensinarmos às nossas crianças as lições acima indicadas, nós a pouparemos de muitos problemas na vida e também ajudaremos o nosso próprio crescimento anímico agora. Isso pode levar alguns anos para corrigir um lar que tenha esses erros aparentemente insignificantes e assegurar uma atmosfera que contribua para esse crescimento da alma, especialmente se as crianças já se tornaram adultos e se ressentem da correção dessa natureza, mas vale muito a pena tentar. Nós podemos e precisamos cultivar, pelo menos, a virtude do silêncio em nós mesmos, ou nosso próprio crescimento anímico será muito pouco. Talvez, se considerarmos esse problema sob o ponto de vista oculto, em conexão com o importante veículo, o corpo vital, essa necessidade ficará bem mais evidente. Sabemos que o corpo vital está sempre armazenando força no corpo denso para ser utilizada nesta escola de experiência e que, durante o dia, o corpo de desejos está constantemente dissipando essa energia em ações que constituem a experiência, a qual é finalmente transmutada em crescimento da alma. Sabemos isso muito bem, mas o corpo de desejos tem a tendência
a se exceder, se não for contido com rédea curta. O corpo de desejos tem intenso prazer e satisfação quando há movimentos sem restrições. Quanto mais loucuras praticar, melhor. E se desenfreado, age sobre o corpo denso, fazendo-o assoviar, cantar, pular, dançar e fazer tantas outras coisas desnecessárias, tolas, impróprias e carentes de dignidade, que são, obviamente, tão nocivas e danosas a esse crescimento anímico. Enquanto, sob tal forte influência e atração de desarmonia e discórdia, a pessoa está como morta para as oportunidades espirituais no mundo físico, e à noite, quando deixa seu corpo denso, o processo de restaurar desse veículo consome tanto tempo que não sobra muito tempo ou nenhum tempo para o trabalho espiritual, mesmo que a pessoa tenha a inclinação para pensar seriamente em se dedicar a esse trabalho espiritual. Portanto, devemos, por todos os meios, fugir dos ruídos que não somos obrigados a ouvir e cultivar pessoalmente o comportamento calmo e gentil, a voz modulada, o andar silencioso, a presença discreta e todas as outras virtudes que contribuem para a harmonia, a fim de que o processo de restauração seja rapidamente realizado e assim ficarmos livres a maior parte da noite para trabalhar nos mundos invisíveis para adquirir mais crescimento anímico. Lembremos-nos, nesta tentativa de melhoria, de não nos deixarmos intimidar pelos fracassos ocasionais, recordando a admoestação de São Paulo de continuarmos fazendo o bem com paciência persistente.